Brasilinos e brasilinas, sabe aquele tipo de história que começa com a Polícia Federal está investigando e você já sabe que não vai acabar bem? É tipo quando, em filme de terror, o personagem fala: Relaxa, é só um barulho no porão. amigo, se tem barulho no porão, tem capeta morando lá. E no caso aqui não é barulho, é extrato bancário. Porque agora a Polícia Federal está investigando se dinheiro desviado de aposentadorias do INSS, sim, dinheiro de velhinho, pode ter financiado viagenzinha internacional. E não é qualquer viagem não, é viagem nível passagem emitida com nome conhecido no sistema aéreo. E esse nome? Lulinha. Sim, o filho do rapaz que sempre disse que nunca viu nada, nunca soube de nada, nunca participou de nada, mas curiosamente sempre aparece no meio de tudo. É impressionante. O Lula é tipo aquele personagem que passa ileso em todas as temporadas, mas os spin-offs da família começam a dar problema. E olha como a coisa começa. A PF quebra o sigilo bancário e descobre um caminho de dinheiro que parece GPS de Uber em São Paulo. Confuso, cheio de voltas, mas sempre chega no destino. Sai dinheiro do careca do INSS, vai para uma empresária e dessa empresária vai para uma agência de viagens e essa agência aparece vinculada ao cadastro de Lulinha no sistema aéreo. Ou seja, o dinheiro faz mais conexão que passageiro de voo barato. Sai de um lugar, passa por 2, 3 e quando você vê, tá carimbado no embarque. Bom, vamos lá. A suspeita sobre Lulinha e Roberta Luxinger é que ambos têm contato com o careca do INSS, esse sim, figura muito central aqui, né, dos poderes de Brasília, em todo esse esquema de corrupção no INSS. E aí, a CPMI, para fazer uma recordação breve, quebrou o sigilo da Roberta Luxinger e do Lulinha, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, e quando eles iam ter acesso a essa documentação mostrando, né, o tamanho dos repasses do careca do INSS para Luxinger e Lulinha, o ministro Flávio Dino foi lá e suspendeu numa canetada a quebra do sigilo, né, alegando que, né, teve ali uma alteração na forma como o sigilo foi quebrado. A gente lembra que o sigilo de Lulinha e Luxinger foi quebrado em bloco, né, numa votação que quebrou dezenas e dezenas de sigilos bancários e fiscais, e aí ficou em suspenso. Ninguém teve acesso ainda, né, ao total dessas quebras. Já chegou a saber que Lulinha movimentou 19 milhões de reais em uma das contas bancárias, mas não sabe ainda o total, né, dessas movimentações. E aí Lulinha apresentou uma versão ao ministro André Mendonça, dizendo que foi apresentado ao careca do INSS, que conhecia sim o careca, pela Roberta Luxinger, que é amiga de Lulinha, e as investigações suspeitam que seja também sócia, que tem um negócio juntos. E aí eu indaguei a Roberta Luxinger sobre essa versão, né? Olha, o empresário Fábio Luiz está dizendo que a senhora apresentou o careca do INSS a ele e eu queria dar voz também à senhora para se manifestar. E aí ela me passou o contato do advogado dela, Bruno Salles, e ele confirmou a informação. Ele disse realmente foi a Roberta que apresentou o careca do INSS ao Lulinha. Mas calma, porque aqui entra um detalhe maravilhoso. A PF fala: olha, não encontramos pagamento direto para o Lulinha. Ou seja, não tem Pix no nome dele. Mas tem aquele esquema clássico. Não foi direto, foi indireto. Brasil, né? Aqui até o dinheiro é tímido. Ele não chega direto, ele chega por intermédio de um amigo de um amigo de um conhecido que conhece alguém que por acaso pagou a viagem. É tipo aquele cara que fala: não fui eu que paguei o churrasco, foi o primo do cunhado do vizinho. Mas, curiosamente, você estava lá comendo picanha. E aí vem outro detalhe. A empresária recebeu 1,1 milhão de reais e depois mandou cerca de 640 mil para a agência de viagens. Ou seja, quase metade virou passagem aérea. Rapaz, isso não é consultoria, isso é programa de milhagem turbo. A mulher não tem cliente, ela tem hub de conexões internacionais. E aí aparece o depoimento de um ex-funcionário dizendo que o careca pagava despesas do Lulinha. E você pensa: não, calma, isso deve ser fofoca. Mas aí vem o relatório, tem mensagem, tem transferência, tem nome, tem valor. Só faltou o cara mandar: boa viagem, Lulinha! Mas calma que fica melhor, porque aparece o dono da agência, recebendo exatamente o dinheiro vindo da empresa, da empresária. Ou seja, não é coincidência,
É roteiro, e não é roteiro de Hollywood não, é roteiro brasileiro. Aquele que mistura drama, corrupção e uma pitada de cara de pau. E aí vem as defesas, que são sempre maravilhosas. A defesa do Lulinha diz: não há relação direta nem indireta. Claro, o dinheiro só fez escala em 3 lugares antes de chegar. Mas, tirando isso, nenhuma relação. É tipo falar: Eu não fui ao casamento, só entrei na igreja, sentei, comi o buffet e dancei, mas não participei. A defesa da empresária diz: é normal emitir passagem para terceiros. Claro que é, super normal. Todo mundo faz isso. Você recebe 1 milhão e fala: Ah, vou pagar a viagem de alguém aleatório aqui. Ha! quem nunca? Isso é praticamente tradição brasileira já. Depois do churrasco e do futebol, vem o banco paralelo de passagens aéreas. E aí surge um detalhe maravilhoso. Projeto de canabidiol. Claro, sempre tem. Sempre aparece um projeto alternativo no meio da história. É tipo desculpa gourmet. Não, isso aqui não é esquema, é um projeto de inovação. Brasil virou um país onde qualquer coisa pode ser justificada com Era um projeto. E no meio disso tudo, tem mensagem do careca dizendo: manda pro filho do rapaz. Olha a sutileza. Nem fala o nome. É nível filme de máfia. Leva o pacote pro garoto. Só que aqui não é pacote, é transferência bancária. E aí você pensa: Tá bom, já é grave. mas não, tem mais. But wait! There's more! A empresária, amiga, recebeu 4,1 milhões de reais de empresas ligadas a um cara chamado Imperador. Amigo, quando o apelido do sujeito é Imperador, você não está lidando com consultoria. Você está lidando com DLC de corrupção premium. O cara já foi preso, investigado, acusado, mas ainda sem condenação. Ou seja, Brasil. Aqui, o sujeito pode ser conhecido como Imperador do Esquema, mas, juridicamente, ainda é um empreendedor incompreendido. E a defesa fala: Foi prestação de serviço? que serviço? Ninguém sabe? Mistério? É tipo aquelas notas fiscais de consultoria estratégica, que podem significar tudo ou absolutamente nada. E aí vem a melhor expressão do dia: pesca probatória. Eu adoro isso. Quando investiga demais, é pesca. Quando não investiga, é omissão. O Bananil é o único lugar onde investigar corrupção pode ser visto como exagero. E agora, o momento mais importante dessa história toda. O sinal mais claro de que a coisa ficou séria para o Lulinha. Não é a PF, não é o COAF, não é o relatório, é a Globo. Sim, a Globo, aquela mesma, dedicou o bloco inteiro no Jornal Nacional. A Polícia Federal investiga se dinheiro desviado do INSS ajudou a pagar viagens do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo e confirmada pela TV Globo. A investigação da PF tem como um dos focos uma agência de viagens que já foi usada pelo empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula, conhecido como Lulinha. A suspeita surgiu quando os investigadores da PF notaram uma coincidência entre repasses de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, a empresa de uma amiga de Lulinha, e pagamentos feitos por ela a uma agência de viagens. Na mesma época em que o empresário repassou mais de R$1 milhão para Roberta Luchsinger, ela pagou R$640 mil para a agência. Ao todo, investigadores da Polícia Federal encontraram 5 pagamentos do careca do INSS para Roberta de R$300 mil cada. Um total de R$1,5 milhão entre novembro de 2024 e março de 2025. Segundo a Polícia Federal, em uma mensagem apreendida, Antônio Camilo faz referência à necessidade de se fazer mais uma parcela de pagamento de R$300 mil. E ao ser indagado pelo ex-sócio Milton Salvador acerca de quem seria o destinatário dos valores, Antônio Camilo responde: o filho do rapaz. Em seguida, Milton junta uma mensagem dirigida a Antônio Camilo, comprovando o pagamento de R$300 mil para RL Consultoria e Intermediações Limitada, quantia que seria destinada, pelo sentido das mensagens, segundo as investigações, ao filho do rapaz. Os donos da RL Consultoria são Roberta Luchsinger e o pai dela, Roberto Luchsinger. A PF quer saber agora
quem é o filho do rapaz. Em depoimento à PF, um ex-funcionário do Careca do INSS afirmou que ouviu do empresário que ele pagava uma mesada de R$300 mil para Lulinha. A defesa de Lulinha nega. Durante a análise da quebra do sigilo bancário de Lulinha, a PF não encontrou pagamentos do Careca do INSS. Documentos da investigação mostram a suspeita da Polícia Federal de que a amiga de Lulinha teria feito parte de um esquema de lavagem do dinheiro desviado do INSS. Amigo, quando chega no Jornal Nacional, já passou da fase "isso aqui é fofoca". Já entrou na fase "tem roteiro, edição e trilha sonora dramática". Porque a Globo não dá ponto sem nó. Se ela colocou isso no ar, é porque o clima mudou. É tipo casal que começa a brigar em público. Você olha e pensa: Ih, acho que acabou. E é exatamente isso. Parece que o casamento Globo e PT entrou em crise. Separação litigiosa, guarda compartilhada da narrativa. Porque até ontem era Não tem nada. hoje já é, Veja bem, amanhã vira. nós sempre denunciamos. E quando isso acontece, meu amiguinho, é porque a casa caiu. E não caiu devagar, não. Caiu igual cenário de filme de ação, explodindo tudo. E aí vem a conclusão inevitável. Se até a Globo está soltando isso, é porque a PF deve estar com material suficiente para fazer temporada inteira. Série, spin-off e documentário. E Lula, sabe qual é o problema? Não é quando começa a investigação. É quando vira Jornal Nacional. Porque ali não tem mais como dizer "eu não sabia". Porque agora o Brasil inteiro sabe. Essa história toda tá parecendo aquele tipo de viagem que começa com milhas, conexão, escala e termina com um anúncio no aeroporto. Senhores passageiros, o voo da impunidade acaba de ser cancelado. No fim das contas, igual ao filme Dois Caras Grudados numa Viagem Caótica. A diferença é que lá era comédia e aqui, pelo visto, pode terminar em prestação de contas com a Polícia Federal esperando no portão de embarque.